Olá, está no ar mais um Direto da Redação nesta tarde de segunda-feira, outono. O outono já se instalou totalmente, de manhãzinha bem friozinho, abre solzinho durante o dia e à tarde cai de novo aquela temperatura para a gente dormir bem gostoso. Sejam todos bem-vindos, seja pelo canal 3 da NET aqui em São Caetano, a TV Grande ABC, pelas redes sociais ou pelo site do jornal ABC Repórter. Nossas convidadas de hoje são, estou com a minha colinha, Luciana da Silva Del Santo, assistente social com formação e atua... assistente social de formação e atua na Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social e atual presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E Piedade Coelho, advogada, colunista do jornal ABC Repórter e conselheira no mesmo CMDCA, representando aqui a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para falarmos sobre as eleições para o Conselho Tutelar em São Caetano, que tem mandato que se inicia no dia 10 de janeiro de 2020 e termina em 11 de janeiro de 2024. Que aí precisa de 10 candidatos aí para ter. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no programa. Luciana, obrigado pela visita. Piedade. Obrigada, viu? Cadeira cativa. Pois é, deixa o Miguel saber disso, senão ele me crucifica. Não, mas tudo bem, é uma honra estar aqui no seu programa, fazendo o batismo da Luciana. É mesmo? Que maravilha. E falar de um tema tão delicado, né, meninas? Criança, adolescente, a falta do atendimento adequado, né? E é interessante quando você fala aí que é 2024, eu falei, meu Deus do céu, vou estar com tralalá de passa rápido. Passa rápido, né? É verdade. Quando você pisca, já estamos em 2024, né? Exatamente. Então, primeiro, como eleição de conselheiros, vamos falar então qual que é o papel do conselheiro no Conselho Tutelar? Ele tem como dever, né, cumprir os direitos da criança e adolescente. Então, tudo aquilo que foi violado, ele vai ser um agente facilitador e demonstrar que foi violado, para que se cumpra todos os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição e as demais legislações pertinentes à área da criança e do adolescente. Luciana, quando você fala, ele vai identificar, ele vai na casa da criança, ele recebe denúncias, como é que funciona, como é que é o trabalho do conselheiro no dia a dia? Ele age por vontade própria, ele já tem uma demanda reprimida, que são aquelas famílias já em vulnerabilidade social, que o próprio órgão, o próprio conselho já tem, o Conselho Tutelar já tem essa relação e sabe indicar como funciona, como é que ele chega a essas crianças ou adolescentes nessa situação? O Conselho Tutelar, ele é porta aberta, então a revelação do fato, né, a denúncia é uma revelação de fato. Ela pode chegar por qualquer meio, ou por telefone, ou pela própria criança, ou pela escola, pela saúde, pela assistência social, pelos CRAS, pelos CREAS. Então, ele pode chegar de vários locais. Os vizinhos, né? Os vizinhos, qualquer pessoa, né, qualquer cidadão que encontre uma criança que esteja suspeita de maus tratos ou por falta de alguma necessidade básica que não está sendo cumprida, pode entrar em contato com o Conselho Tutelar. Ele é uma porta aberta. O Disque 100 também, que é um sistema nacional, né, de apurar os fatos e encaminhar para os conselhos, né? O Disque 100 ele é nacional, só que na central encaminha-se para o conselho da região competente. Perfeito. Interessante. Então quer dizer que a eleição dos conselheiros é uma mera formalidade, porque na verdade todos nós somos conselheiros tutelares. Sim. Né? O conselho a eleição do conselheiro, na verdade, é um cumprimento de normas da própria entidade, mas cabe a todos, vigiar, né? Cabe a todos os cidadãos sermos conselheiros da criança e do adolescente. Eu acho que seria bem próximo do correto a gente dizer que a sociedade são os olhos dos conselheiros tutelares, né? Perfeito. A gente somos vigilantes, né? Que Na causa da fica criança, de do olho para ver o que adolescente. está acontecendo. Isso. São Caetano sofre muito com isso, meninas? Temos vários casos, sim, de negligência, abandono, violência, não em grande proporção como os municípios ao redor, né? São Bernardo, Santo André, mas em Sé nós temos, em alguns casos, sim. Dá para a gente cravar o maior índice é agressão, é violência, é negligência, é abandono, ou é muito pulverizado? É pulverizado, é um misto. Né? É um misto, não dá para cravar um problema único, exclusivo, que tenha acontecido com mais frequência. Não, porque a família hoje se organiza de uma forma diferente, né? Então, devido a essa organização, esses arranjos e rearranjos familiares,
Então, tanto pode ser violência doméstica, familiar, intrafamiliar vindo de fora. Então, são vários fatores para levar todos os comprometimentos da criança e do adolescente. Então, não tem, são 100% violência, 50%, não tem, não. É um misto. O que é o CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente? Esse órgão, ele é articulador, ele é responsável pelas políticas públicas, né, da área da infância e da adolescência. Então, nós articulamos, somos formadores também de políticas públicas para criança e adolescente e fiscalizador também, tanto das organizações da sociedade civil, que elas têm que ter o registro no Conselho de Direitos da Criança para poder atuar. Então, tem todo um requisito para você ter uma instituição que trabalhe com criança, não tanto da sociedade civil, como também as municipais, né? E na fiscalização também do próprio Conselho Tutelar, das ações dos conselheiros, nós também ficamos, vamos dizer assim, observantes, vigilantes também. O CMDCA, ele tem políticas semelhantes à do Conselho Tutelar, ele tem a mesma organização, ele tem a mesma atuação ou é diferente? Nós somos assim, nascemos da mesma mãe, né? O CMDCA, você está falando nós, o CMDCA. O CMDCA e o Conselho Tutelar. Nós Perfeito. nascemos de uma lei, né, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, mas somos irmãos. Então, o Conselho Tutelar, ele tem o poder de fiscalizar a família, a sociedade, ele é um agente de transformação da política pública já implantada com a criança, adolescente. Perfeito. E o CMDCA, ele é articulador dessa política. Então, um faz cumprir e o outro articula para que ela exista. Perfeito. Não dá para pensar numa política pública efetiva sem um desses dois órgãos? Não, não dá. Eles são codependentes? São autônomos, né? Então, um organiza toda a política, o CMDCA, ele organiza, ele articula, ele fomenta a política. O Conselho, tutelar, ele trabalha na violação dos direitos. Então, a política foi criada, de um lado. E não foi cumprida. E aí, quem vai fazer cumprir, ou olhar para aquilo, né? É o Conselho da Criança e do Adolescente, na questão dos maus tratos, da violência, da falta da saúde, ou na ausência da educação. Então, é onde o conselheiro tutelar vai agir. Mas não dá para pensar em um sem ter o outro? Não, infelizmente não estamos preparados ainda. Eles têm que trabalhar juntos? Juntos, por isso eles nasceram juntos. Juntos. Não são gêmeos, mas nasceram juntos. São irmãos que nasceram... São irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. São gêmeos. São pessoas diferentes. A gente poderia dizer que o CMDCA é o irmão que tem um fundo de reserva. Perfeito. Né? Então, quando se fala em política pública, se atina mais para esse aspecto econômico. Perfeito. Então, por isso que tem as entidades, que ela dizia, que precisa ter um certificado que é emitido depois de cumprir determinadas exigências. O CMDCA, em cada município, ele tem a missão de certificar as entidades que trabalham com crianças e adolescentes, enquanto que o Conselho Tutelar também é política pública, é irmão, mas e os conselheiros tutelares são remunerados, mas eles são pobres de maré. Né? É mais ou menos por aí, para que o telespectador entenda essa diferença, né, entre um e outro. O conselheiro tutelar, ele é remunerado, né? Ele faz parte ele tem uma organização para funcionar, mas ele é autônomo. Mas a parte administrativa, ele é assegurado por uma secretaria. Aqui em São Caetano, eles estão vinculados à Secretaria de Assistência Social. Então, a parte administrativa, a parte burocrática, da onde vem o salário, os servidores para o auxiliar administrativo, o telefone, água, tudo para funcionar, as condições, é provida pela Secretaria de Assistência. Perfeito. Mas as decisões, as responsabilidades dos conselheiros, eles são autônomos, eles são colegiados para que decidam junto pela política da criança, para aquilo que está faltando, eles façam cumprir. Você falou que em São Caetano é muito pulverizado os fatos, não dá para cravar um que seja mais recorrente, e você falou que comparado com as outras cidades vizinhas ou não, o número é muito menor. Esse número é muito menor, se dá pelo tamanho do município ou se dá pela conscientização do grau de cultura que a cidade tem, que a gente pode dizer até que seja um pouco diferenciada das demais, ou não? Definitivamente não é isso. Não tem um medidor, né? Porque a violência ela não tem classe baixa, classe alta.
Não existe essa divisão, né? É verdade, a violência é um contexto da situação daquela família, da sociedade em si. Então, não posso te dizer que ela venha porque o município é mais rico, é mais pobre. Não vejo assim. Ou porque tem uma riqueza maior de cultura? Ou não, cultura também não está ligado à violência, né? É a questão mesmo do direito, também do tamanho. Acho que o município de São Caetano ele é privilegiado pelo tamanho. Aqui São Caetano é menor. Por isso só tem um conselho tutelar. Só tem um conselho, porque o conselho ele nasce a partir de cada 100 mil habitantes. Então, nós, por enquanto, estamos em torno de 150 mil habitantes, nós temos um conselho só, com 5 conselheiras, né? Então, para toda a cidade. Para toda a cidade. Isso. Dá para a gente estimar quantas crianças tem na cidade hoje? Você tem mais ou menos de cabeça? Não tenho, de cabeça eu não tenho. Tenho a estatística mesmo social. Eu tenho lidado com números para as eleições de 2020. Segundo o último censo, São Caetano teria em média de 149 mil moradores. Segundo o último censo de 2010, já são quase 10 anos passados. E uma média aí, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 137 mil votantes. Sim. Hoje já estimado 160 mil moradores, 2018, 8 anos de diferença para o censo, ainda assim é uma margem muito pequena, 137 mil votantes para o universo de 160 mil pessoas. Nós estaríamos dizendo que só 23 mil pessoas não votariam. Presume-se que essas 23 mil pessoas sejam crianças, porque os idosos aqui são bastante participativos nas eleições e quem tem o direito ao voto, inclusive os maiores de 16 anos, também fazem valer o seu voto. Então, presumiria eu que seriam 23 mil crianças. Eu acho que são mais. Talvez por isso, a cada 10 anos, o juiz eleitoral, os juízes, né, porque a gente tem duas zonas aqui, eles dão um susto e a gente tem que fazer o recadastramento até o dia 19 de dezembro. Né? Exatamente. Exatamente por conta disso, né? Porque de repente tem algum erro de comunicação aí, uma falha de comunicação no meio desses eleitores, né? Tenho falado com alguns políticos, inclusive eles falam até em tom meio jocoso, meio divertido, de que é possível, em algumas eleições passadas, há a possibilidade de termos tido mais eleitores do que habitantes. Sim. Eu lembro quando eu estive no tribunal e me aposentei em 2008, nós tivemos que fazer um censo, exatamente porque a Justiça Eleitoral detectou esse problema, né? E tinha mais eleitores do que moradores. Até porque tem muita gente que muda da comarca, mas ele continua com seu título aqui. E continua se valendo dos benefícios. Exatamente. Sim. Então, isso é um vício cultural do Brasil, né? Que tem que acabar. Exatamente. Tem que acabar. A gente precisa mudar o Brasil. Meninas, eu vou pedir licença, a gente vai para um breve break comercial e já volta, rapidinho. Não sai daí, não. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para
@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Olá, estamos de volta com o Direto da Redação. Nossas convidadas de hoje, Luciana da Silva Del Santo e Piedade Coelho. Estamos falando sobre Conselho Tutelar e CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes são o futuro do país. Fato, incontestável, ponto final. Só que se nós não tratarmos bem esses serizinhos, esses bichinhos que ainda não têm nada na cabeça e aprendem com a vida e conosco maiores, o que será desse país? Não é? Uma criança desamparada, uma criança que sofre violência, que não tem as necessidades básicas, qual o futuro que ela projeta? O que ela projeta na cabecinha dela para um futuro? Não tem a formação, né? Nós somos agentes formadores constantemente. A criança, no momento do aprendizado dela, tem a cabeça, como você disse, aberta para o mundo. Depende da gente ser os olhos de como preencher essa cabecinha, né? Então, conforme você vai educando a criança, ela vai compreendendo como é esse mundo, quais são os direitos dela, quais são os deveres, para que ela possa ser adulto, futuro, né? Melhor, contribuir melhor para a sociedade. Um cidadão de verdade. Um cidadão com todos plenos de direitos e deveres, que é o principal. Não adianta nada você saber quais são os seus direitos e não saber os seus deveres. Cumprir com seus deveres. Né? Tentando isso. E eles não são assim, eu não vejo eles como o futuro, eles já são o presente. Já são. O presente do país, né? É uma construção contínua. E o futuro é fato, né? O bem formado, o Brasil vai ter um bom caminho. Sim. Mal formado, estamos fadados ao fracasso. Também. Estamos fadados ao fracasso. Uma coisa que eu acho interessante, Celso, e aliás eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Dr. João Paulo, quando ele me convidou para representar a Ordem dos Advogados no CMDCA, como uma entidade da sociedade civil, a metodologia deles trabalharem em rede, que acho que é o grande sonho de toda a nação. Porque quando a sociedade aprender, né, e isso quem entende bem é a Luciana que nos ensina, a nossa mestra lá, esse trabalho em rede é como se fosse aquela série de vacinas que você dá para sua filhinha. Então, se você fizer aquilo tudo na hora certa, em cada departamento, a gente vai ter um bom cristão e um honesto cidadão, tranquilamente, como dizia Dom Bosco, né? Sim. Não precisa, é simples. Simples. E prático. É só fazer Exatamente. a sua parte, né? Então, fica aqui a nossa dica para vocês que lidam com crianças, para vocês que convivem com esses serizinhos fantásticos. Eu tenho uma de 6 anos e sempre que tem um problema, a primeira coisa que ela faz é correr para o pai e para a mãe, para pedir ajuda. Importantíssimo. É que ela sabe onde vai ter o apoio, onde vai ter o amparo, sim. vai instruir da melhor forma possível. Se ela está errada, ela entende, a gente fala aonde está errado, o que precisa ser corrigido, só que sempre de uma forma que ela entenda que nós não somos os carrascos, não estamos aqui para agredir, não, estamos aqui para auxiliar, para ajudar, né? Educar, inclusive, até ela educa a gente. Sim, né? Somos eternos aprendizes. É verdade, somos eternos aprendizes, é verdade. Luciana falou tudo, uma frase muito boa. Quem pode e quem não pode ser conselheiro tutelar? Então, os maiores de 21 anos. 21. 21. 18 não, maior de 21. Que tenha todo o seu, vamos dizer assim, todos os cumprimentos
o processo, não tem impedimento judicial, tenho todos os registros corretos, em nível superior. Aqui em São Caetano é exigido nível superior. Em qualquer área? Em qualquer área. E 2 anos de formação na área da criança e do adolescente, ou no direito ou na garantia de direitos. Né? No caso jornalista, eu, por exemplo, poderia? Não. Você atuou com criança e adolescente? Não. Eu atuo com a minha filha faz 6 anos. Não tem que ter comprovado Certo. no exercício de um trabalho com criança e adolescente. Ah, tá. Um professor, um agente comunitário que trabalha dentro das instituições, tudo voltado à área da criança ou adolescente. Ou seja, além da formação do curso superior, ainda tem que ter 2 anos de comprovação em atividades com crianças ou adolescentes. Isso. A prova acontece dia 3 de junho, das 10 às 12 horas, na Rua Heloísa Pamplona, número 316, no bairro Fundação, no salão do CRAS. Fundação CRAS, Centro de Referência De Assistência Social. de Assistência Social. A prova será composta por 30 questões, sendo de múltipla escolha, com alternativas e questões descritivas, sem consulta, e seu conteúdo abordará questões referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a biografia sugerida na Resolução Normativa 4 de 2019, constatudo no edital. Isso. Certo? E aonde a pessoa Agora, consegue... Só é interessante destacar que essas pessoas que precisam ter o nível universitário, no edital ela vai encontrar que até a data da eleição, porque tem a prova, mas aí a última parte é a eleição, porque nós estamos aqui para falar da eleição. É né? verdade. Sabe? A eleição é o ápice da escolha do tutelar, do conselheiro. Se até a data da eleição ele tiver formado na faculdade, ele pode participar. Eleição dia 6 de outubro. Isso, a eleição ela é nacional, né? Nos últimos 2 anos do Conselho foi instituída a eleição, uma normativa, né, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Então, essa é uma legislação. Então, em todo o Brasil, todo o território brasileiro, o Conselho Tutelar vai ser unificado o dia da escolha dos conselheiros. Vai ser 6 de outubro. Mas antes disso tem a prévia, que é uma preparação para o conselheiro atingir, né, o dia da eleição. Então, primeiro ele vai fazer a prova para dizer, olha, assim, eu tenho os conhecimentos na área da criança e do adolescente, eu tenho a minha formação em nível superior, eu tenho todas as minhas certidões negativas, né, então eu posso exercer a função de conselheiro. Então, ele vai fazer a prova. Fazendo a prova, ele vai para uma concorrência, uma eleição mesmo. Ele vai buscar o voto da comunidade. Porque quem vai cuidar dos direitos pessoas escolhidas pela comunidade. Perfeito. São 5, aqui em São Caetano, 5 conselheiros? 5 conselheiros, isso é uma lei, está no Estatuto da Criança. Homens, mulheres, é misto? É misto, o conselho, quem se É um inscrever. pleito, Livre. Democrático de acordo com a escolha da população. Isso. Os conselheiros fazem campanha, né? Então, depois do dia 3, os que passarem na prova vão para a campanha. Então, eles pedem os votos na escola, nos postos de saúde, nas feiras, eles fazem uma campanha mesmo, é aberto. Fica aqui minha dica aos futuros conselheiros, não prometam, não façam como os políticos fazem, é uma campanha eleitoral, mas não faça como os políticos fazem, não prometa, faça o que você acha que é certo, ou melhor, faça o que é certo, não o que você acha que é certo, porque o que você acha que é certo às vezes é errado, para a população, para a sociedade. Dentro da sua casa é certo, mas para a sociedade, perante a lei, ao ECA, ao CMDCA, ao Conselho Tutelar, é errado. Então faça o certo. Tenho certeza que fazendo o certo fica muito mais fácil de você ser um conselho tutelar e atender essas crianças, esses serizinhos tão fantásticos que são as crianças e os adolescentes. Meninas, estamos chegando quase ao final. Mas sabe, só uma... Claro. Pegando a tua carteira aí, como a gente fala em comunicação. Pode falar, verdade, pode falar. É interessante destacar que com a reforma, está previsto no ECA, quando se começou a escolher, a sociedade escolher, está previsto lá que a eleição acontece a cada 4 anos, no primeiro domingo de outubro do ano subsequente à eleição para presidente da República. Perfeito. Então, por isso, este ano. Por isso, Agora, isso é importante, isso que você diz, né? Olha, não prometa nada. Porque quando você chega lá e que você vai atender a demanda das famílias, se você não tiver estrutura, você não desaba aguenta. Junto. Sim, exatamente. Desaba Na junto. atividade, o conselho não tem como prometer, né? Porque ele é um agente
fiscalizador, é um agente que faz cumprir a lei. Né? O E Estatuto todo dia ele da é Criança. surpreendido com as Então, demandas. cada dia é uma surpresa e ele tem que cumprir o que está no ECA. Então, não tem nem como ele prometer alguma coisa. Então, ele tem que cumprir o direito que foi violado. Não tem como cumprir. Sem prometer, não dá também, né? Mas ele tem que ser honesto. Honesto. Então, ó, seja um candidato do Conselho Tutelar a ser conselheiro, seja idôneo, íntegro e honesto. Honesto. Eu acho que o idôneo e o íntegro são sinônimos bem próximos do honesto. Acho que o honesto consegue resumir. Que defenda a criança. E defenda a Por criança. exemplo, o conselheiro, seja nós do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, seja do Conselho Tutelar, ouvir uma denúncia de pedofilia, principalmente, e aqui eu me faço valer em nome também da Igreja, afinal de contas o Papa Francisco soltou essa semana aí o motu próprio, temos que denunciar. Pode ser o Papa. Vamos denunciar. Tem que denunciar. Porque isso cai no Conselho Tutelar e nas cidades pequenas corre-se o risco, não é o caso de São Caetano, isso é lá naquelas ilhas da China, de não passar para frente. Mas tem que mandar, porque isso deixa um resíduo doloroso a nível psicológico e tudo mais nas crianças. Eu tenho certeza que então, sim. o conselheiro tutelar ele tem que estar preparado para fazer denúncia, sim. Chegou lá, não tem que ter medo. Formalize E aí e a vai gente para o aproveita Ministério para Público. dizer, né, aqui em nome da ordem, né? Pela ordem, a gente diz, olha, se você sabe que na sua casa tem uma criança sendo aviltada, aliás, no último sábado foi o dia nacional de combate, 18 de maio. né? Dia Nacional de Combate ao abuso sexual. sexual da criança e do adolescente, porque a gente ainda tem muitas Araceles por aí morrendo, né? Então fica a curiosidade aí, pesquisa quem foi Araceli em 1973. Vamos lá. Quem precisar entrar em contato, qual telefone pode fazer a denúncia, onde para encontrar o Conselho Tutelar, o CMDCA, Luciana? O CMDCA ele fica na Avenida Goiás, número 600, no 5º andar. E o Conselho Tutelar de São Caetano fica na Rua Bertolino Cunha, número 100, aqui no bairro Barcelona. Tá. Denúncias. Para qual telefone deve ligar? Denúncias, tem o Disque 100, que é nacional, ele vai acabar sendo direcionado para o próprio Conselho Tutelar. O telefone do Conselho Tutelar eu não tenho ele de memória. E quem for participar, quem quiser ser conselheiro, como é que faz? Ele entra no site da Prefeitura, né, www.sãocaetanodosul.sp.gov.br. No link CMDCA, dentro da primeira página, vai entrar nas eleições do Conselho, vai ter o edital, essa resolução número 4, né, de 2019, onde estão os requisitos e os formulários. Maravilha. 4221-1130, o telefone do Conselho Tutelar de São Caetano. Obrigada. 4221-1130. Se vocês precisarem, eles estão lá de braços abertos para atendê-los. Meninas, obrigado pela entrevista. Sucesso, que vocês continuem cuidando e zelando pelo bem de todas essas crianças e adolescentes vulneráveis. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Boa eleição. Para nós, né? Para vocês, para todos. A você que acompanhou direto da redação, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia e até o próximo programa. Tchau.